Oi, gente! Eu sou a Amanda Farias. Eu sou Lia e o assunto hoje é racismo. Tchan, 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 vinheta. Vinheta. Bom, meninas, para começar, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que é o racismo, afinal. Tá, o racismo, explicando de uma forma bem assim clara pra vocês, ele vai além de um xingamento, porque muita gente só pensa que racismo é só quando você ofende outra pessoa verbalmente. Mas não, ele é uma estrutura que teve foram 500 anos de escravidão e isso é muito impregnado. Chega a ser até vindo de uma forma normal pra gente. E é aí que a gente tem que prestar atenção, porque é aí que a gente tem que parar e contestar. Nossa, por que isso tá acontecendo? Porque eu tô assistindo televisão e a mulher preta é a empregada ou a mulher preta não é protagonista? Isso já tá enraizado desde sempre. E a gente não se questiona, como você disse antes, já tá, como é que pode dizer, já tá ali, passa despercebido. Quando você tem consciência racial, você chega no lugar. Eu, por exemplo, eu procuro pessoas pretas com referências de altas patentes, não no meio militar, mas assim, pessoas responsáveis pelo local. E eu vejo que não tem tantas, tipo, é muito difícil você ver pessoas pretas no topo hoje em dia, por isso que a gente sempre comemora quando tem um preto ou uma preta no topo, com referências, tipo Isa é uma cantora brasileira preta, tá lá em cima. Hoje em dia ela é vista mundialmente. Um exemplo bem recente também foi no BBB, que Thelminha ganhou, que tipo, foi tudo pra mim, eu me senti totalmente representada. Exatamente, essa questão, essa referência que a gente não tinha antes e agora a gente tem. Eu ia tocar justamente nessa questão da representatividade. Eu gostaria de saber se vocês se sentiram e se sentem representadas na TV, em desenhos quando eram criança, em personagens de modo geral. E como que vocês lidaram com isso? Quais sempre foram as suas referências desde a infância até hoje? Na infância, eu não tive tanta representatividade. Infância, eu digo de 1 ano até 9, 10 anos de idade. Porque desenho a gente só via com os personagens brancos e pessoas brancas e heróis brancos em si. Mas depois de um tempo que eu vi que tinha pessoas e me senti representada por um tal desenho, era da Disney, se eu não me engano. A Princesa e o Sapo, que foi a única princesa negra que eu tive de referência na infância em si, que já não era mais criança. E tinha um seriado também, Todo Mundo Deu Cris, eu acho que acho que todo mundo conhece ele. E foi uma das únicas coisas que eu tive como referência, outras poucas que eu não consigo lembrar agora, mas teve. Então assim, muita pouca referência, entendeu? Pelo que já foi criado anteriormente. Também tem Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Deu Cris, O Maluco no Pedaço, assim, também foram muitas referências, mas, assim, a primeira referência que eu tive, assim, que eu parei pra pensar e que me marcou muito até hoje, foi no meu 2º ano do Fundamental, que uma professora leu um livro, que é A Menina Bonita do Laço de Fita, não sei se vocês já conheceram, mas, tipo, esse livro foi tudo pra mim, eu lembro dele até hoje, eu lembro falas dele, do tanto que eu me empolguei nesse tempo por ele. Foi uma professora do Educandário que leu pra mim, tipo, eu lembro disso até hoje. Sim, e sobre essa questão de Cris também tem me representado muito, porque ele também era de um bairro que não é bem falado, e eu também era. Tipo, é muito bom você ir lá, tipo, assistir um negócio que vai de encontro a você. E daí entra a questão do privilégio, por conta que as pessoas brancas tinham o privilégio desde nascer de ter isso, de assistir um desenho e se sentir representado, já eu não. É aquela coisa, a criança de antes, ela tinha o privilégio de se ver ali e poder criar sonhos sobre si. E a criança preta de antigamente, como a gente não tinha certa noção do que poderia ser ou queria ser, entendeu? Porque antes existia super-heróis, referências para a criança ter um futuro em si, só que a gente de comunidade, preta, não tinha essa referência. Referência que tiram nossos pais, que hoje em dia não tem emprego de alta patente assim, o quanto a gente quer hoje em dia, entendeu? É isso, é dessa questão de privilégio, como a Amanda estava falando, então
Mas não assim, não que eu na minha infância me contestasse, tipo, ai, por que não é uma menina preta, por que não tinha isso? Eu nunca me contestei. É daí que entra a normalização, por conta que aquilo era tão enraizado que era normal pra mim ver que só tinha personagens brancos. Nunca me contestei sobre. Exatamente, a gente não tinha a consciência racial, que hoje em dia a maioria das pessoas já deveriam ter, porque por que não um preto no topo? Por que não uma preta no topo? Por que não dar espaço pro preto, pra preta fazer porque isso e aquilo? Porque a gente nunca pensa numa pessoa mais competente do hospital ou de algum lugar como uma pessoa preta. Tipo, a gente não tem esse pensamento por conta que já é enraizado também da gente ver pessoas pretas em lugares baixos. Antigamente, a maioria dos empregos das mães de famílias pretas era só dona de casa e cuidar dos filhos. Você aí não vê um preto fazendo faculdade. Aí entra a questão também do feminismo. Só que não é apenas isso, é porque homens também naquela época não tinham tanta chance. Eram mortos ou mortos também, até matavam mulheres por isso. Mas assim, gente, não adianta você forçar alguém agora se não for através da educação. Eu vou lhe pedir apenas uma coisa. Se você quiser ter planos de ter filhos, algo assim, eduquem. Eduquem a questão racial deles. Eduquem, deem visão racial a eles. Não é porque é uma pessoa preta que ela vai lhe assaltar, não é porque é uma pessoa preta que ela não merece respeito. Preto sempre mereceu respeito e sempre vai merecer respeito. Então, por favor, eduquem os seus filhos. Então, voltando só um pouquinho sobre a questão da representatividade, a Amanda já falou que ela nunca chegou a contestar o porquê de não existir pessoas negras ali, né, nos personagens principais. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que isso acabou, o fato de não existirem pessoas negras nesses espaços, por exemplo, na arte, né, na TV e tudo mais, faziam vocês, reforçavam mais essa questão da comparação, de você se comparar e acabar não se gostando, não gostando da sua aparência, da sua cor. O fato de se descobrir. Eu acho que, eu vou ser bem sincera, eu me descobri uma pessoa preta com 16 anos de idade, quando eu fui parada pela polícia pela primeira vez na minha vida. E eu tive a consciência racial da minha pessoa uma semana antes, quando eu vi a referência da cantora, que eu amo até hoje, eu vou amar essa mulher eternamente, que é a Rihanna, porque ela disse a seguinte frase em uma entrevista que ela fez, se eu não me engano. Ela falou, não deixe ninguém diminuir pela sua cor, principalmente se você for preto ou preto. E aquilo ficou na minha cabeça a semana toda, e uma semana depois, infelizmente, fui parada pela polícia. Aí, depois que eu fui parada pela polícia, que eu cheguei em casa, que eu fui estudar o assunto, de cara, eu realmente sou preta, e eu preciso me importar como uma pessoa preta e estudar sobre, ter a consciência disso. Eu preciso educar quem está ao meu redor também. Então, foi a partir desse momento que eu vi que eu era uma pessoa preta e precisava me cuidar, porque infelizmente estamos no Brasil. No meu caso foi, eu acho que até quando eu comecei a conhecer Lia, eu comentei isso com ela, que foi há uns 3 anos atrás, quando eu parei pra pensar na minha infância, e eu lembrei de um acontecimento que foi, eu tava num clube de piscina, e era dia de semana, não tinha muita criança. Mas tinha um menininho lá, branquinho, e eu sempre fui uma menina assim, de chegar, conversar, sempre fui muito aberta pra falar com as pessoas. E eu cheguei pra ele e perguntei, oi, vamos brincar? E ele olhou pra mim e falou, eu não quero brincar com você porque você é da cor de Cirilo. Sendo que nesse dia, eu não pensei, sou da cor de Cirilo. Eu só, tudo bem, não consegui nem cogitar racismo ali. E o pai dele tirou ele de perto de mim e falou, desculpa, e saiu. Sendo que, recentemente, no caso, esses 3 anos atrás, quando eu parei e lembrei disso, eu pensei, caramba, poxa... Por quê, né? E uma criança ali, porque, eu era criança e não tinha problema com isso, porque aquele menino tinha. Então, isso daí já entra no que Lia falou, da criação também. Eduquem os seus filhos, apenas eduquem os seus filhos. Verdade. Sobre racismo reverso. E aí, gente, existe ou não existe? Pelo amor de Deus, tira a ideia. Ai, meu Deus, peraí, eu vou até ajeitar na cadeira aqui. Assim, gente, isso me deixa tão revoltada quando alguém chega e fala existe racismo reverso. Pelo amor de Deus, tire da sua cabeça que existe racismo reverso. Existe o branco e a história não ensina.
É foda. O branco nunca vai ser atacado neste país, em outros, como você vê aí, como o preto é atacado neste país e no resto do mundo. Enquanto existir racismo, enquanto existir desigualdade racial, nunca vai existir racismo reverso. Isso volta para o que eu tava falando inicialmente. Que muita gente acha que racismo é só questão do xingamento, e não é. É uma estrutura, gente. É estrutural isso. É você chegar, olhar tal pessoa e pensar, nossa, essa pessoa vai me assaltar. E tipo, você não tá xingando ela diretamente. Você está pensando isso. E não é que a gente, pronto, já chegando em outro assunto, não é que a gente não seja 100% antirracista. Ninguém vai ser, porque isso é estrutural. Isso tá, tipo, dentro da gente desde quando foi criado tudo. O máximo que a gente pode fazer é se educar. Ter noção mínimo, do que você vai falar, o que aconteceu comigo, enfim. Mas como assim, se tivesse um caminho e a gente estivesse sempre caminhando. A gente erra, a gente se perdoa, pede desculpa e continua. Voltando pro pergunta que Daisy fez, Daisy misteriosa pra vocês. Racismo reverso não existe, gente. Tira isso da cabeça de vocês. Não existe, pelo amor de Deus, isso não existe. Até porque o branco nunca vai passar pelo que o preto passa nesse país. De ser julgado. Eu duvido alguém branco ter sido seguido no mercado, ter sido julgado que vai roubar tal coisa, ter sido julgado que é vagabundo, assim, só julgado pela cor que eu tô falando. Mas racismo reverso não existe, nunca vai existir. O branco nunca passou pelo que o preto passou. Então, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça de vocês que racismo reverso existe. É porque o branco já vem com um certo privilégio nessa sociedade, infelizmente. Desde sempre, né? E enquanto existe desigualdade racial, vai existir cotas. Enquanto existe desigualdade racial, vai existir a luta do movimento negro. Aguentem até o racismo acabar, porque eu vou lutar até o fim. E eu. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. A gente vai continuar falando por conta que esse é um assunto que engloba várias coisas. Então esse é o primeiro de outros vídeos que estão por vir sobre racismo. Se vocês tiverem perguntas, questionamentos, vocês botam aí em comentário. Primeiramente deixa o like, se inscreve e compartilha, né, que é muito importante. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, algum assunto que vocês quiserem dar pra gente comentar também, é só botar aqui embaixo que a gente com certeza lê e fala sobre. Vamos falar pra você. Oi? Um beijo, um beijo, um beijo e um tchauzinho!